Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Daniil Medvedev não será mais número 1 do mundo, pelo menos a partir da próxima semana. O russo não mostrava realmente estar à vontade, já tinha feito uma atuação muito ruim em Acapulco. Contra Gael Monfils até começou bem, mas quando o francês soltou todo aquele desempenho versátil, criativo, acima de tudo alegre, não deu mais para o russo segurar naquele estilo, naquele padrão sempre muito preso que ele tem, sem grandes variedades. De qualquer forma, Medvedev não precisa ficar tão preocupado assim, porque ele ainda terá a chance em Miami de recuperar a liderança. Para isso vai ter que chegar na semifinal, mas é um torneio que não conta nem com Djokovic e nem com o Nadal, apesar do piso ser muito lento. Vamos ver aí então se o russo consegue reagir e levar a disputa número 1 ainda mais quente lá para o saibro europeu, já que a gente já sabe que Djokovic já está com ingresso garantido no Masters 1000 de Monte Carlo. Mas todo mundo, tanto ele como o Djokovic, precisam ficar de muito atento, de olho muito aberto em Rafael Nadal. Nadal, outra atuação muito firme, não começou tão bem, depois se soltou, ganhou do Daniel Evans, continua avançando no torneio, e se o Nadal consegue um título, vai chegar muito forte no saibro europeu e vai sim brigar pela liderança do ranking. Pode ser que obviamente não ali nos primeiros torneios, mas até Roland Garros, o canhoto espanhol pode atrapalhar muito a vida tanto de Medvedev como Djokovic. E obviamente quem ganha com tudo isso é a gente, nós, os espectadores. O ranking feminino também promete muita briga, muita disputa lá em Indian Wells. Vocês sabem, Ashley Barty não foi, preferiu não deixar a Austrália, e a Bárbara Krejcikova se machucou um pouquinho antes do torneio, ela estava até sorteada como cabeça 1 e não competiu. Com isso, a tcheca coloca em risco o seu número 2. Iga Swiatek precisa chegar na semifinal para tirar a Krejcikova de lá, mas também competem ali tanto a Anett Kontaveit como a Maria Sakkari. As duas precisam chegar à final de Indian Wells para assumir a vice-liderança do ranking. Portanto, aí uma disputa bem grande também na chave feminina. E o podcast Tênis Brasil desta semana conversa com Rafael Westrup, o presidente da Confederação Brasileira de Tênis, que vai falar sobre calendário, Copa Davis e o uso do Parque Olímpico de Tênis. Rafael Westrup, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez do podcast Tênis Brasil. Westrup, qual foi a sua avaliação, embora já tenha ido aí mais de uma semana do evento? E faz aí uma avaliação como é que foi esse primeiro confronto de Copa Davis utilizando o Parque Olímpico. O público de alguma forma ficou abaixo do que você esperava? Olá a todos os amantes do tênis e ouvintes do podcast Tênis Brasil. Respondendo a sua pergunta, Dalcin, a nossa avaliação da Copa Davis Brasil e Alemanha enquanto evento esportivo é a melhor possível. Um momento histórico onde tivemos pela primeira vez, desde os Jogos Olímpicos de 2016, a operação por completo da quadra Maria Esther Bueno e as suas adjacências funcionando. Foram quase 11 mil pessoas em 2 dias de evento, que nos mostra ainda o entusiasmo, que a Copa Davis provoca nos fãs brasileiros. E é importante ressaltar a força do nosso time. Acho que isso foi muito legal. A gente enfrentou uma Alemanha completa, uma Alemanha com um dos maiores tenistas da atualidade, mas o nosso time demonstrou uma incrível capacidade de enfrentamento e competitividade. Na sua avaliação, Westrup, qual é a dificuldade em se manter a área de tênis do Parque Olímpico em real atividade, A CBT tentou, junto ao governo, gerenciar o local, não deu certo. E por que isso não deu certo, Westrup? Olha, Dalcin, a época em 2015, ainda na gestão do Jorge Lacerda, e quando a CBT apresentou uma proposta de gerenciamento do Centro Olímpico de Tênis, que seria então para logo após o término dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, o cenário era bem diferente do que se tem agora. Então posso citar 2 aspectos bem relevantes. Primeiro,
A CBT vivia de aluguel em São Paulo, sem ter sequer uma quadra de tênis para uso, então o então presidente Jorge Lacerda fez a proposta de gerenciamento para que a CBT então fosse transferida para o Rio de Janeiro e a utilização do Complexo Olímpico ficaria sob o guarda-chuva da CBT. E o item 2 seria então o próprio equipamento olímpico não tinha uma definição de gerenciamento dentro das diferentes esferas de governo e mesmo da iniciativa privada. E aí esse impasse fez com que a CBT, com o passar de alguns meses, fosse buscar outras soluções. E aí em 2017 a CBT passa a ter uma sede gratuita com quadras em Florianópolis. Aí já num período mais recente, a CBT foi procurada recentemente pelo governo federal para contribuir com alternativas e soluções para o uso do equipamento, né? A gente foi buscar então viabilidade para algumas ações, a maior delas já foi a Copa Davis, né, que todos acompanharam nesse final de semana, no último final de semana, e que serviu de pontapé inicial. Mas é importante citar também a atuação da Associação Tênis RJ, presidida pelo Mauro Farias, e que já vem realizando ao longo aí dos últimos meses o seu calendário com torneios estaduais de tênis, de beach tênis, e mesmo também a própria realização em dezembro passado do ATP Challenger 80, que foi a estreia da retomada de torneios profissionais no equipamento olímpico. A gente sabe o quão importante é para o tênis brasileiro ter um calendário ativo de torneios profissionais, provavelmente esses torneios mais de base, né? Vestrup, Futures, Challengers, né? Nós já tivemos um aumento em 2021 e obviamente se espera aí que nesta temporada a gente consiga manter um calendário mais ativo, tanto masculino como no feminino. Diz para mim, qual o papel da CBT em promover ou em ajudar a promoção desse tipo de evento? A CBT sempre buscou auxiliar, até em plano institucional, a todos os promotores que realizam torneios, sejam eles Challengers, Futures, WTA, além, é lógico, dos infantos juvenis internacionais, que são os ITFs e COSATs. Existem promotoras de eventos no Brasil que trabalham com recursos incentivados, públicos, e que exercem um bom papel para realizar um calendário em território aqui brasileiro, nacional. Nos últimos 2 anos, a CBT trouxe um patrocínio importante, que é o patrocínio Master, que é o Banco BRB, juntamente com o patrocínio da Unilever, usando a marca Dove Men Care. A CBT, então, pôde, enquanto entidade, realizar 9 torneios profissionais internacionais em 2021 e em 2022, no mês de janeiro, já começamos com mais 4 torneios profissionais entre Futures e Challengers. A nossa projeção é que nesse ano sejam realizados 8 ATP Challengers e 12 ITFs no Brasil, com premiação desses ITFs variando entre 25 mil e 60 mil dólares. Ou seja, em torno de 20 semanas de torneios no Brasil. Dessa forma, acredito que a gente vai amplificar as possibilidades para que as meninas e os rapazes possam continuar conquistando pontos importantes, porque em território nacional eles sempre conseguem competir economizando recursos financeiros e, lógico, galgando aí uma escalada nos rankings da WTA e da ATP. Você assumiu a presidência da Confederação Sul-Americana de Tênis, da COSAT, e eu queria saber o que é que isso pode ajudar a situação do tênis brasileiro. É verdade, eu estou como presidente da COSAT e é importante essa pergunta porque a gente pode falar também para o ouvinte brasileiro de que a gente está finalizando o planejamento estratégico da COSAT para apresentar e buscar uma aprovação já na próxima Assembleia Geral Ordinária, que deve ocorrer até o mês de junho de 2022, e dessa forma o nosso principal pilar é o tênis profissional, sobretudo ali na transição para meninas e meninos entre 18 e 22 anos. Vai ser uma prioridade, naturalmente o Brasil estará contido nesse plano de tal forma que a gente possa viabilizar justamente o calendário proposto e mencionado por mim anteriormente nas questões de ITFs e ATP Challengers. Vestrup, você está no comando da CBT desde 2017, não? E você vai ficar até 2025. Qual a avaliação que você faz da sua gestão até agora? Que pontos
ainda merecem prioridade a curto e médio prazos, ou seja, pensando em 2022 ainda e em 2023? Dalcin, eu vejo sim que tivemos avanços importantes na esfera administrativa, institucional, logicamente no campo, na área técnica também, que impactaram numa melhoria importante, significativa, nas boas práticas de gestão, no equilíbrio das contas, na concretização de parcerias estratégicas que beneficiam diretamente os tenistas e beach tenistas. Quando eu falo tenistas, por favor, entendam também como tenistas em cadeira de rodas e beach tenistas. E eu gostaria de destacar a parceria Comitê Brasileiro de Clubes e com o Wimbledon. A manutenção da parceria de Roland Garros também é importante citar, o bom relacionamento com promotores de eventos que realizam torneios profissionais, juvenis e também de beach tênis e seniors, que é importante citar também. Avançamos também em termos de patrocínio que utilizamos para investimento nos tenistas, beach tenistas, tenistas em cadeira de rodas, seja por meio de patrocínio direto ou mesmo na realização de um calendário importante que dê alternativas e possibilidades para que esses atletas possam galgar e conquistar pontos importantes no ranking internacional e com uma questão de economicidade, né? Porque disputam esses campeonatos em solo brasileiro. Tivemos a conquista na área técnica do Tetracampeonato Mundial de Beach Tênis, que foi realizado em Brasil por uma ação e uma intervenção política importante junto à Federação Internacional de Tênis. Foi realizado nas areias de Copacabana, pela primeira vez na história, e também pela primeira vez a histórica medalha olímpica para o tênis brasileiro. Já na questão que você menciona, qual é a expectativa para 2022 e 2023, eu entendo que a gente quer manter essas parcerias, é muito importante para isso, seja com o Comitê Brasileiro de Clubes, na qual os participantes dos torneios infantos juvenis viajam e continuarão viajando com as passagens aéreas totalmente pagas e subsidiadas pelo convênio entre a CBT e o CBC. Além, é claro, do calendário de grandes eventos que nós já iniciamos desde que houve a possibilidade da retomada quando da diminuição do quadro profundo pandêmico e do Covid 2019. E aí, então, desde outubro do ano passado, nós voltamos a realizar torneios, focamos e miramos em torneios internacionais, sejam ITFs ou ATPs, e torneios de beach tênis também. Eu falo muito que 2022 tem sido o segundo tempo de 2021, né? É uma brincadeira que a gente faz internamente, porque nós terminamos o ano de 2021 realizando um ATP Challenger na semana ali de 10 de dezembro e já começamos em 4 de janeiro com 4 torneios internacionais na sequência, né? Um ATP Challenger 50, mais 3 ITFs e $25 mil femininos, e aí já na sequência o beach tênis, o BT 400, um torneio de $35 mil. A Federação Paulista fez um BT 200 de $15 mil em Santos. Então, realmente, juntando com o calendário infantil juvenil também, que começou ali na semana de 4 de janeiro, realmente 2022 é uma extensão de 21 e é assim que a gente quer. A gente está mirando essa continuidade para que o colchão não seja uma colcha de retalho, seja uma esteira aí bem sólida para que os nossos atletas tenham a condição de se planejarem e a condição de almejarem grandes conquistas em território nacional. Minha principal crítica ao trabalho de base, Westrup, é quanto à falta de um olheiro, né? Aquele super especialista, e nós temos dezenas deles no Brasil que poderiam trabalhar nessa função, que viaja o país, identifique talentos que mereçam ser trabalhados, ou seja, abra oportunidades e evite principalmente desperdícios, né? Alguma chance disso acontecer dentro dessa sua atual estrutura e planejamento? Dalcin, agradeço a tua preocupação e a tua pergunta, porque é também um momento que a gente tem a oportunidade de falar um pouco da filosofia do nosso trabalho aqui na CBT, e dentro dessa filosofia, um dos motes é a delegação de tarefas e atribuições constante, né? Muitos já conhecem, nós temos o Frick, que é o nosso gerente de esporte, alto rendimento e competições. Ele coordena o trabalho do Patrício Arnold, também é um especialista em tênis e hoje vem se especializando em tênis em cadeira de rodas.
E embora eu venha também da quadra, com uma das formações minhas treinador de tênis, eu faço questão de delegar essas tarefas para quem está no front, né? A gente teve desde o início da nossa gestão um crescimento na ordem de mais de 70% no número de participantes dos torneios infanto-juvenis, muito em função, lógico, do incentivo que a gente oferece pelos convênios já citados, mas é importante dizer que o aumento da massa crítica de praticantes no alto rendimento da base faz com que a gente tenha mais possibilidades, né? Eu acho que a gente sempre trabalhou para esse aumento exponencial, mas tem que focar também na qualidade, e aí então os nossos especialistas vêm fazendo esse monitoramento. O Brasil, que historicamente é um celeiro de grandes campeões juvenis, mas que sempre encontramos alguma dificuldade na transição. Então, dentro das nossas estratégias e o nosso mapa estratégico que é publicado, né, dentro da nossa linha de transparência, hoje o site apresenta todas as ações que a gente tem, estratégias e planejamentos da CBT estão publicados, e justamente dentro do nosso mapa é a implementação de um calendário virtuoso, um calendário robusto de torneios internacionais para todas as modalidades. Falando especificamente do tênis, a gente então começou a buscar alternativas que dessem condições de implementação e execução por parte da CBT de um calendário importante. O Banco BRB assume um papel fundamental nisso, como nosso patrocinador master. A gente tem, inclusive, foi anunciado durante a Copa Davis a renovação por mais 2 anos desse patrocínio. A Unilever vem a compor, utilizando a marca Dove Men Mais Care, para que a gente, junto com o BRB e outros recursos da Confederação, possa então ter tido a oportunidade de implementar desde outubro do ano passado e dar sequência neste ano de 2022 o calendário de torneios ITFs e ATP no Brasil. Tem números que são expressivos para nós, né? Tenistas que estão fazendo essa transição, por exemplo, como o Gustavo Reide, o próprio Pedro Boscardin, agora a Ana Candiotto, Olivia Carneiro, que inclusive foram convocadas para participarem já da equipe da Billie Jean King Cup no Equador. Então a gente também está oferecendo as mesmas oportunidades para as meninas. Mas voltando aos números, a gente teve desde outubro do ano passado até agora, somando os tenistas masculinos e femininos brasileiros, uma ascensão no ranking ATP e ranking WTA de quase 5.000 posições. Olha esse número, que número expressivo. E isso nos dá a luz de que a gente está, de fato, caminhando a passos sólidos, né? Passos firmes, para que essa continuidade seja consistente e que traduza ainda mais em números impactantes como esse que eu já citei. Fica aqui até como sugestão, desculpa a ousadia, mas quem sabe uma entrevista com o próprio Frick, o Eduardo Frick, para que haja um esclarecimento ainda maior dessa área técnica e que fale com propriedade aquele que está à frente, de fato, do departamento de alto rendimento. Claro, entendo perfeitamente. Vamos sim convidar o Eduardo Frick para bater um papo aqui com a gente para falar dessa estrutura tão importante da base do tênis brasileiro. Rafael Westrup, presidente da Confederação Brasileira de Tênis, da Confederação Sul-Americana de Tênis, quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui no podcast Tênis Brasil e desejar a todos nós um 2022 de muito sucesso. Grande abraço para você. Eu que agradeço, Dalcin, em nome da Confederação, esse espaço tão precioso, a qualidade das suas perguntas e a importância que o Tênis Brasil tem para a divulgação, para o fomento das informações inerentes ao tênis, ao beach tênis e ao tênis em cadeira de rodas. A gente também torcendo sempre para que esse ano de 2022 seja mais calmo, no sentido de ter uma hegemonia de trabalho, de oportunidades que a gente possa implementar todas as ações sem ter mais os sobressaltos da pandemia, sempre esperando que todos os amantes dessas modalidades estejam bem, saudáveis, seus familiares também. E dizer que, como eu já brinquei, 2022 é o segundo tempo de 2021, sobretudo do final de 2021,
Então a gente tem essa expectativa de que seja um ano recheado de boas ações e de ótimas oportunidades para todos, e sempre tendo a CBT como um pilar importante de sustentação também e de criação dessas oportunidades. Então, obrigado, um grande abraço a todos e a todas, e espero que a gente possa sempre ter esse contato, esse canal aberto. Um grande abraço. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.